dificuldade de expressar emoções para outras pessoas. Acabo sempre desmarcando meus encontros em cima da hora. Se você se identifica com essas frases, provavelmente desenvolveu o esquema de inibição emocional. Quer entender mais sobre como ele funciona e como se libertar dele? Então fica aqui enquanto roda a vinheta e eu já volto e te conto tudo isso. Olá, aqui é o Wellington, eu sou psicólogo e trabalho aqui no grupo com você Psicologia com a terapia do esquema. E se você tem medo de expressar seus sentimentos, olha, esse vídeo hoje é para você. Hoje eu vou falar sobre o esquema de inibição emocional e até o final do vídeo eu vou falar 3 técnicas importantes para você aprender a expressar os seus sentimentos com muito mais confiança. Você conhece ou já ouviu falar sobre esse esquema? Olha, ele afeta muita gente, causando ansiedade social, fobia social, timidez e fazendo com que muitas oportunidades importantes sejam desperdiçadas. Mas antes de prosseguir, você primeiro precisa entender o que é estar inibido emocionalmente. A pessoa inibida emocionalmente parece ter um mundo interno dentro dela. É como que seus sentimentos e emoções fossem uma espécie de segredo que não pode ser descoberto por ninguém. E a sensação que se tem é que se esse segredo for descoberto, algo ruim pode acontecer, sabe? Por isso, então, ela faz de tudo para manter esse suposto segredo guardado a 7 chaves. Além disso, há pensamentos de que as outras pessoas irão sempre reparar no jeito que ela se expressa, na maneira que ela fala, e isso faz com que a pessoa se torne muito fechada, como se algo a trancasse o tempo todo dentro de si mesma. É como se fosse uma tartaruga que sempre se protege dentro do seu cacho. Mas de onde vem essa sensação? De onde vem esse esquema? Qual a origem do esquema de inibição emocional? Bom, geneticamente, há pessoas que são mais tímidas, mais comedidas que as outras. Isso é natural. Mas o esquema de inibição emocional, algumas vezes, se desenvolve com o relacionamento da pessoa, da criança, com os seus cuidadores. E isso pode acontecer pelo modelo de expressão dos cuidadores, ou seja, um pai ou uma mãe que já são emocionalmente inibidos, ou por ter cuidadores inibidores. Sabe, aquelas frases, não chore, não fale alto, os outros vão reparar, o que os outros vão pensar. Então, aos poucos, essas expressões vão sendo assimiladas até que se torna um padrão dentro da pessoa. E aí, se identificou? Você conhece alguém assim? Então, escreve aqui nos comentários, fale, comente, deixe a sua opinião. Pode ser também que a pessoa com inibição emocional tenha sido bastante criticada quando tentava, de algum modo, expressar algo do seu mundo interior, e isso fez com que se tornasse, então, assim, inibido emocionalmente. Uma criança muito criticada, muito reprimida, quando tenta se expressar, ela perde a espontaneidade e passa a agir, então, com medo, como se estivesse robotizada, gerando uma insegurança muito grande nos seus movimentos, nas suas expressões. A inibição passa a ser, então, uma espécie de proteção, um comportamento que faz com que se sinta mais segura. E o que isso vai causar? Bom, é aqui que entra o que a terapia do esquema chama de estratégias desadaptativas de enfrentamento.
enfrentamento. São 3 no total: resignação, evitação e hipercompensação. Na resignação, a pessoa faz de tudo para não demonstrar as suas emoções. Ela não demonstra comportamentos espontâneos, tudo é controlado, tudo tem que ser muito bem pensado antes de agir, antes de falar, antes de fazer. É como se internamente a pessoa aceitasse o esquema como algo inevitável, algo que não tenha como fugir, por isso aceita o comportamento de maneira passiva e complacente. Já na evitação, a pessoa evita as situações que tenha que expressar qualquer tipo de emoção. Sendo assim, ela evita encontros, conversas, tudo que tenha que falar sobre si mesma, sobre algo que agradou, sobre aquilo que desagradou, ela simplesmente não fala. Ela sempre evitará atividades como dançar, praticar esportes, principalmente os esportes coletivos serão quase sempre que evitados para evitar a exposição. Na hipercompensação já acontece o oposto. A pessoa busca se mostrar de maneira desinibida para assim proteger as suas emoções reais e verdadeiras. Então, para que isso aconteça, ela sempre irá exagerar em alguma coisa. Algumas vezes no uso de álcool, das drogas, nas brincadeiras e tantas outras coisas. É como se a pessoa tentasse sempre se afastar daquele esquema, hipercompensando com alguma coisa. O mais curioso é que essas 3 formas de enfrentamento, na maior parte das vezes, são inconscientes. Na verdade, elas foram aprendidas e são compreendidas como a única maneira de se comportar e causam muito sofrimento, pois a verdade é que elas não ajudam a lidar com as principais demandas da vida. Difícil, né? Pois é, quem sente sabe exatamente do que eu estou falando. E você? Está se identificando com esses comportamentos, com essas estratégias de enfrentamento? Então, escreve aqui nos comentários, compartilhe conosco a sua experiência. Pode ser que a sua experiência ajude a muita gente se você compartilhar aqui e bater esse papo conosco. Bem, mas agora que você conhece o que é inibição emocional, como ela se origina, como se mantém através das estratégias de enfrentamento, como podemos então modificar isso? Qual é o caminho da mudança? Então, como prometido, agora eu vou falar das técnicas que você precisa aprender, que você pode aprender para lidar com a inibição emocional. Mas antes, só um pouquinho, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like, compartilhe se você gosta desse vídeo, se você está gostando, porque a sua participação é muito importante para nós. Vamos às técnicas então? A primeira dica é a seguinte: escolha uma emoção. Isso mesmo. Para aprender a expor as suas emoções, você vai precisar colocar as suas emoções para fora. E uma boa forma de fazer isso é a técnica do basquete. Eu vou explicar. Imagine-se diante de uma cesta de basquete, tentando acertar a bola na cesta. Alguns arremessos poderão ser tão fortes que podem até ultrapassar a tabela. Outros podem ser tão fracos que sequer irão alcançar a cesta que você quer acertar. Mas aos poucos você vai se sentindo mais refinado, mais perito, conseguindo arremessar com mais precisão. Portanto, escolha uma emoção, encontre um ambiente em que se sinta mais seguro e pratique. A segunda dica é o treino mental. Para
quem é inibido, sempre é muito difícil agir de maneira improvisada. Portanto, treine mentalmente como você poderia agir. Feche os olhos, imagine o ambiente, imagine as pessoas ali, imagine a forma como você gostaria de agir, como se um filme estivesse acontecendo na sua mente. Faça isso, vai ser bem legal. A terceira dica é: chame alguém para compartilhar. Como eu falei no início, a inibição ela é aprendida ou por modelagem ou por uma crítica, uma punição lá na infância. Portanto, nada melhor do que ter uma pessoa de confiança para ajudar a quebrar todo esse ciclo. Pode ser um parceiro, um amigo, o seu terapeuta, enfim, alguém que você confie. A validação de alguém é muito importante nesse processo. É importante dizer também que não existem emoções ruins, emoções certas, emoções erradas. Todas as emoções comunicam coisas importantes. Seja uma alegria, uma tristeza, um medo ou a raiva. Lutar contra uma emoção desagradável, como a raiva ou a tristeza, por exemplo, poderá aumentar ainda mais aquela emoção. Outra coisa importante também é saber que nos conectamos com os outros através das nossas emoções. É através das emoções que nós nos comunicamos com as pessoas. Por exemplo, quando expressamos o medo, comunicamos a necessidade que temos de segurança. Quando expressamos a raiva, comunicamos aquilo que não nos agrada. Com a tristeza, nós comunicamos que precisamos de mais carinho, de acolhimento. Então, tenha isso em mente e acolha mais os seus sentimentos, comunicando-se com as pessoas e expressando as suas emoções. E aí, gostou do conteúdo? Eu vou ficar por aqui, mas se você sentiu, percebeu que essas informações podem ser importantes para ajudar alguma pessoa, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Aqui na tela irão aparecer também outras opções de vídeos para você clicar. Então, continua com a gente, tá? Até o próximo vídeo.